Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. E hoje recebe o vice-presidente de Recursos Humanos da Volvo no Brasil, Carlos Morassutti. Carlos Morassutti, que recentemente escreveu o livro O Lado Humano do Sucesso, como a Volvo do Brasil se tornou uma empresa de classe mundial e uma das melhores do país para trabalhar. Esse livro foi lançado pela editora Alaúde. Carlos Morassutti, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, Milton. Existe um lado humano para chegar no sucesso? Muitas vezes nós temos a impressão de que para ter sucesso nós temos que trabalhar tanto quanto as máquinas. Olha, eu defendo muito a importância desse lado humano. A gente vê nas organizações as empresas trabalhando fortemente nos seus planos de negócios, investindo no novo produto, no novo serviço, em novos equipamentos e acaba esquecendo esse lado humano que vai levar certamente ao sucesso. E por quê? Porque é muito claro para mim a questão das pessoas nesse contexto. Você pode ter o melhor plano, você pode ter o melhor equipamento, mas se você não tiver gente comprometida, engajada para dar vida a esses planos, a esse sonho, não acontece efetivamente esse sucesso. Carlos, as empresas, as grandes corporações que atuam hoje no Brasil, elas têm esta visão também? Porque a impressão que se tem é que, até pela velocidade dos processos hoje, as pessoas não têm ou tempo para fazer outra coisa a não ser trabalhar. E há uma exigência dentro das empresas de que se trabalhe muito. Como é que nós nos adaptamos nesse cenário, levando em consideração todas as necessidades de um ser humano, todas as relações que ele continua tendo que manter, fora do trabalho, inclusive? Infelizmente, o que a gente vê no mercado não é exatamente o que gostaríamos, né? Quer dizer, a importância do ser humano nesse contexto, a importância do ser humano dentro das organizações. A gente não vê ainda em todas essas empresas. Mas, por outro lado, e aí eu falo da minha organização, da empresa que eu vivo há bastante tempo, a forte crença em pessoas, em gente. E se você tem essa crença, você precisa transformar isso em ações. E de que forma? Através de políticas, através de procedimentos internos, que o funcionário possa perceber, sim, que ele é valorizado, que ele é respeitado e que esse acreditar nas pessoas não está apenas no quadrinho pendurado na parede, não está apenas no discurso. Então ele precisa sentir isso. Eu vejo muito organizações falando que valoriza, que acredita nas pessoas, mas as práticas não batem com o discurso. Então, eu entendo que tem espaço, sim, nas organizações, e para ser mais direto na sua pergunta, eu vejo espaço, acredito que as empresas podem fazer, sim, e pode levar isso em consideração nos seus planos de negócio, a valorização do ser humano, e vejo isso nos resultados das empresas, e mais no nosso caso especificamente. Foi por isso, foi graças a essas crenças, graças então a esse investimento nas pessoas, que nós nos tornamos um referencial dentro do mundo Volvo. Foi graças a essa crença que nós tornamos no Brasil também um referencial, sendo uma das melhores empresas para se trabalhar e estando aí nos últimos 5 anos entre as 5 melhores do país. E fazemos isso por quê? Não é porque somos bonzinhos, porque vemos isso sim nos resultados da empresa. Essa é uma ideia que a Volvo traz para o Brasil por influência da sua matriz na Suécia, e você no livro descreve um pouco da experiência que você Aham, teve logo no início da sua carreira, quando você vai até a Suécia conhecer a realidade dentro da Volvo, e nós estamos falando lá da década de 80, perfeito. se não me falha a memória, mas também imagino deve ter havido aqui uma colaboração do conhecimento, da cultura que se tem no Brasil. Perfeito. Eu coloco sempre o seguinte: nós somos privilegiados de pertencer a um grande grupo como é o Grupo Volvo, com operação pelo mundo todo, com mais de 100 mil funcionários espalhados, mas com uma cultura de valorização das pessoas, valorização do meio ambiente. Então, nós recebemos essa herança, mas essa herança, você pode imaginar isso há mais de 30 anos atrás, onde você tenta colocar isso num país que não tem essas questões ainda desenvolvidas. Foi complicado para nós nesse primeiro momento e depois tivemos que ajustar, fazendo um mix, então, da cultura sueca com a cultura brasileira. E eu coloco que deu um samba legal,
porque se fez sim esse ajuste e é esta cultura que tem balizado as nossas ações aqui. Mas o mais importante é que dentro dessa cultura tem a valorização das pessoas e nós nunca esquecemos isso quando nós trabalhamos nos nossos planos de ações ou nas nossas políticas, meu. O ouvinte internauta Carlos Henrique pergunta para você, Carlos. Uhum. O senhor fala do lado humano do sucesso. Como é a política de investimento da Volvo em cursos, treinamento de pessoal para a empresa ser reconhecida pela qualidade de seus carros? Como é isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos forte investimento, sim, nas pessoas. Vou falar apenas o exemplo de que ocorreu agora no mês de setembro. Nós lançamos, sim, um programa de desenvolvimento para todas as lideranças, em parceria com as maiores instituições desse país, né? E à medida que você faz isso, e estamos falando de atendendo praticamente 300 líderes da organização, num programa que tem pelo menos próximos 2 anos, com grande investimento realmente. E para nós, muito claro, que são essas pessoas que vão estar, sim, tocando a organização num futuro próximo. Por mais que a gente tenha, então, um novo veículo com todas as tecnologias, ou mesmo para confeccionar ou montar esse veículo, você vai precisar, sim, de gente. Então, existe um forte investimento em desenvolvimento das pessoas. Mas você tem que criar um ambiente para isso. Você tem que criar um ambiente que propicia a inovação. Você tem que criar uma cultura da excelência. Então, nós temos que falar de um ambiente olhando todas as suas dimensões. Não é só colocar dinheiro no investimento, né? Colocar um indivíduo dentro de um programa, dentro de um curso. Então, nós partimos do seguinte, e aí para responder a pergunta, é assim, é o ambiente que nós oferecemos para os nossos funcionários. E esse ambiente passa pelas coisas mais simples, começando com o respeito para com ele, a valorização desse indivíduo, e aí passa, sim, por políticas de recursos humanos, seja de um salário, seja de um pacote de benefício e um pacote de desenvolvimento, onde que ele possa olhar para frente e dizer assim, eu tenho condições de crescer, de me desenvolver como profissional ou como pessoa, como cidadão dentro dessa organização. Então, é nesse sentido que nós olhamos, é o conjunto, não pode ser olhado isoladamente apenas a questão do desenvolvimento. E refletindo só para assim, e tudo isso reflete sim na qualidade dos nossos produtos. Hoje, na Volvo do Brasil, em Curitiba, o índice da qualidade de montagem dos produtos é um dos maiores do Grupo Volvo, é referência. E por que atingimos isso? Pelo investimento feito nas pessoas. Carlos Monassuti, então conte para nós aqui, detalhe um pouco alguns desses programas que você considere fundamentais para que se crie esse ambiente realmente dentro da empresa. Conto sim, mas eu lembrei de um ponto importante dentro do que você me perguntou, de um exemplo então. da Suécia, da questão da cultura. Eu recordei que o seguinte, para mostrar para você a diferença que nós enfrentamos olhando cultura sueca e brasileira há 30 e poucos anos atrás. O sueco chegando aqui diz todos têm que utilizar cinto de segurança. Imagine você num país onde que não se utilizava, não era uma legislação, em alguns carros nem tendo cinto de segurança. E você passa a ter isso como uma norma. Ninguém utiliza um carro da companhia se não tiver o cinto de segurança. O indivíduo tem que deixar a empresa utilizando o cinto de segurança. Quer dizer, não estava preparado. Muitos deixavam a empresa, já retirava esse cinto. Mas com esse programa de educação, isso sim criou essa consciência nas pessoas e todos lá na empresa passaram a utilizar, como ajudou a própria sociedade. Apenas para te dar um exemplo dentro daquilo que você falou. Quando se toca em termos de programas, então, que nós estamos desenvolvendo, e esse ambiente passa por esse conjunto, como eu disse. Você tem que ter prática, assim, que valorize, que mostra que realmente você acredita nas pessoas. Começamos com um salário decente, e no nosso caso a gente procura estar no mercado ou acima de mercado. Você é um pacote de benefícios que realmente atende às suas necessidades. E quando eu digo benefícios, não é olhando apenas a questão financeira, mas é uma condição de trabalho, que ele tenha uma flexibilidade na sua jornada, que ele possa e tenha condições de atender também às suas necessidades, principalmente olhando uma qualidade de vida. Temos um programa de qualidade de vida fantástico. O que é um programa de qualidade de vida? O programa de qualidade de vida começa com o momento que ele pisa lá na empresa, que seja com relação a uma refeição controlada, balanceada, seja no nosso caso, nós temos a associação dos funcionários, que na verdade é um clube dentro da empresa, onde que ele pode fazer uma ginástica, onde que ele pode ter um curso de yoga e tem
80 outros programas que ele pode participar, ou seus familiares. Tem programas em termos de uma preparo físico ou preparo alimentar, psicológico, ou quer que seja. Mas, enfim, é criar condições para que ele possa compatibilizar, então, a vida de trabalho com as outras dimensões da vida. Então, você procura, sim, criar esses programas. E, logicamente, no nosso caso, até por pertencer ao grande grupo, as oportunidades que ele tem de desenvolvimento, de crescimento na carreira, seja aqui no país ou mesmo no mundo Volvo, né? Então, com essa visão do mundo como um todo. Outra pergunta de ouvinte internauta, o Fabiano quer saber o seguinte: a Volvo sempre teve sua imagem ligada à segurança dos carros, à tecnologia de seus veículos. Como se dá no Brasil o processo de recrutação de manutenção de talentos ou as questões tecnológicas da Volvo vêm todas da Suécia e é aqui que é feita apenas a reprodução? Na verdade, somos privilegiados, como eu disse anteriormente, por pertencer a um grande grupo que investe pesadamente em novas tecnologias, em novos produtos. Então, com relação ao desenvolvimento de um produto, ele é feito basicamente na Suécia, né? Então, isso nós temos que entender que o desenvolvimento é lá. Agora, você tem todas as adaptações, sim, que são feitas aqui, como alguns produtos que nós desenvolvemos localmente. Mas, de novo, um novo veículo, um novo produto, ele é desenvolvido, sim, na Suécia. Logicamente, com participação de brasileiros, com participação até dessa fábrica. Mas nós não temos um centro de desenvolvimento de novos produtos, falando aí especificamente de um caminhão. E o investimento, então, em qualidade, como ele falou, na questão de segurança, sim, isso é parte dos valores do grupo, qualidade, segurança, né? Então, isso já é, sim, parte do desenvolvimento, desde a concepção de um produto, isso já é embutido. A tecnologia embarcada num veículo hoje contempla tudo isso. Agora, há uma segunda questão dentro dessa Sim. pergunta aqui, que é da recrutação e manutenção de talentos. Existem programas específicos? Porque, normalmente, o que se ouve hoje, no próprio mundo corporativo como um todo, é a dificuldade para se manter um jovem talento na sua empresa, até pela forte competitividade que existe, pela carência de bons É. profissionais. Que tipo de trabalho específico é desenvolvido na Volvo? Milton, nós temos a seguinte forma de trabalhar. A gente sempre está olhando com um horizonte de 10 anos à frente. Nós estamos falando dos nossos planos, seja com relação aos novos veículos, seja com relação às novas formas de produção, mas, ao mesmo tempo, nesse contexto, nós estamos olhando que tipo de mão de obra nós vamos precisar, que tipo de talento nós vamos precisar na organização. E aí nós olhamos e se falamos desses próximos 10 anos, da nova geração, da geração que está chegando hoje na organização. Como criar um ambiente para reter ou atrair essa nova geração? Os jovens que estão deixando as universidades no dia de hoje. Mas também ligado a isso, e para que a gente tenha isso rodando na organização, nós criamos um programa no sentido de retirar, mas retirar no bom sentido, as pessoas já com uma certa idade na organização, que já cumpriram o seu ciclo na organização e que a gente possa fazer essa transição sem trauma, ou seja, a chegada dos novos talentos e a saída dessas pessoas que já estão fechando um ciclo através de um programa muito bacana chamado de Olho no Futuro e que tem sido de tremendo sucesso na organização. E por que isso? Para que o jovem que esteja chegando, ele perceba que ele tem chance na organização. Vamos pegar no meu caso. Estou há 34 anos na empresa. Imagina as pessoas que trabalham comigo e olham assim, puxa vida, o Moraçu tem 55 anos e vai ficar até os 90. Que chance que eu tenho nessa organização? Com esse programa, a gente visa que o indivíduo, até os 60 anos, ele deveria estar preparado para deixar a organização. Então, as pessoas passam a enxergar possibilidade de carreira dentro da organização. E isso feito de maneira orquestrada. E a atração desse talento hoje, até pela reputação que a gente tem no mercado, né? Pelas condições que nós oferecemos, nós não temos problema de atração. Ou seja, na realidade não se pode trabalhar de maneira isolada, falar na conquista de talentos, sem pensar no trabalho que vai ser realizado com aquelas pessoas que estão a caminho da aposentadoria. Esse processo tem que estar conectado. Eu sempre defendi isso. Caso contrário, você não faz rodar na organização. Isso é claríssimo. Esse tubo tem, como nós chamamos, esse pipeline,
ele tem que fluir. E para fluir, você realmente tem que retirar as pessoas. E quando eu digo retirar, não é assim, usamos e agora retiramos as pessoas. Muito pelo contrário, a gente tem preparado, desenvolvido essas pessoas para um novo ciclo da vida deles. E com todo tipo de ajuda que você possa imaginar, seja psicológica, seja para preparar ele para um novo negócio, seja para um hobby ou coisas Ele assim. continua tendo vínculo com a empresa, alguma ligação com aquela empresa para a qual ele se dedicou aí durante tantos anos? Se nós pegarmos os últimos que deixaram a organização, eu lembro de um que decidiu e porque entendeu que deveria fazer um curso de filosofia. Tem um outro que abriu um negócio próprio. Nós temos pessoas que continuam prestando serviços para a empresa, seja esporádico ou mesmo até de como guia de visitação dentro da empresa. Ou seja, depende do que ele quer para a vida dele. Então, nós queremos sim, quando você vai para um preparo, no nosso caso, aos 55 anos, ele entra nesse programa, como eu agora entrei no programa e começo a me preparar para um dia deixar a empresa, preparar para não ter mais o sobrenome da empresa, para não ter mais o microfone da empresa, que de certa forma aí aumenta a voz de qualquer pessoa. Então, como preparar isso para esse novo ciclo de vida e, ao mesmo tempo, trazer esse novo talento? Eu digo a você que quando nós lançamos esse programa, eu lembro muito bem no auditório, aqueles que já estavam com uma certa idade talvez olharam um pouquinho de forma estranha, mas os jovens aplaudiram de pé, porque eles viram, sim, tem condições de movimentar na organização, tem condições de ter um turnover. E no nosso caso, até pelas condições que a empresa oferece, o turnover é baixo. Se você não criar e forçar, não vai acontecer isso. Agora, deixa eu entender a seguinte situação. Nós estamos falando aqui de profissionais que vão chegar aos 60 anos e muito provavelmente vão deixar a empresa. Sim. E levarmos em consideração a expectativa de vida hoje. Este profissional de 60 anos deixando a empresa não é um desperdício de de uma grande força de conhecimento, de experiência que se tem? A empresa não está abrindo mão deste conhecimento? Não, muito pelo contrário. Nós não queremos de forma alguma perder esse conhecimento, mas você tem forma de reter esse conhecimento. Primeiro que nós queremos, sim, que essas pessoas... Vamos utilizar meu caso para não falar de outros. Eu estou com 55 e entro num programa como esse. Eu tenho que preparar um sucessor e já tenho trabalhado nisso já há alguns anos. Eu tenho que passar todo o conhecimento para essa pessoa. Ao mesmo tempo, eu tenho diversas formas de deixar esse conhecimento na organização. Vamos pegar até como o livro como um exemplo. Está registrado aí a minha experiência, a experiência pessoal, a experiência como organização. Eu posso continuar trabalhando para essa organização através, como um consultor, como projetos específicos. Nós não queremos de forma alguma perder esse conhecimento. O que nós estamos dizendo é assim, tem vida fora das organizações e você tem que se preparar para isso. E as pessoas, que a gente percebe, nem todos estão preparados para criar realmente um plano de vida, contemplando todas as dimensões. E acaba se assustando. Eu posso dizer, e aí vamos falar de vida prática. Todos que passaram por esse programa na Volvo aplaudem, porque num primeiro momento até acharam estranho, depois de passar, principalmente de 3, 4 anos, 5 anos, eles viram e enxergaram outras coisas e que hoje nos agradecem por isso. Coincidência ou não, recebo aqui uma informação agora de que a disputa por jovens talentos inflaciona a folha salarial das empresas, uma pesquisa feita especificamente com empresas na cidade de São Paulo. Vocês percebem isso na Volvo também? Aumentou a folha salarial em função dessa disputa por esses talentos? Não, no nosso caso, nós ainda não percebemos isso, e talvez por uma razão muito simples. Nós utilizamos muito dos estagiários. Começamos com estagiários. Se nós pegarmos os nossos executivos, a maioria deles começou como estagiário na empresa. Então, a gente tem ainda o estagiário. Nós não temos programas maiores de trainee, onde você tem que ir no mercado, você tem que competir, você tem que inflacionar. Nós começamos com estagiários, desenvolvemos internamente as lideranças. Eu digo a você que a maior parte das nossas lideranças foram desenvolvidas internamente. Então, dificilmente você traz alguém de fora, né? Então, nós não percebemos isso ainda. Agora, percebemos sim, quer dizer, essas pessoas chegando, esses novos talentos, esses jovens com demandas diferentes do que tínhamos no passado. Isso é claro.
uma flexibilidade maior, um crescimento mais rápido. Quer dizer, trabalhamos para preparar a empresa, para ajustar a empresa, para receber, então, essa nova geração. Mas o salário ainda não é um ponto para nós. Carlos Morassutti, uma pergunta, aliás, duas perguntas da Maria Cláudia. Uma fácil de responder, outra mais complicada. Vamos. O que o senhor fez na Volvo, dentro de uma política ou projeto de recursos humanos, que considera não ter dado certo? E qual é a sua maior realização na empresa? Vou começar com a maior realização, porque essa é mais fácil, né? Que a gente admitir o erro assim nem sempre é fácil, mas deixa eu lembrar de alguns sim. Realização, eu coloco que a maior realização é o fato de ter permanecido na empresa por 34 anos, ter permanecido na área de recursos humanos só na empresa 34 anos, mas considerando o momento que eu comecei a trabalhar, já são 42 anos dentro da área de recursos humanos. E a maior realização é o fato de estar na empresa tanto tempo e mantido políticas consistentes. Eu sempre coloco que se eu fiz alguma coisa dentro da organização, foi ter políticas consistentes. Políticas que os funcionários sempre puderam olhar e ter confiança que a empresa não ia estar um dia praticando uma coisa, no dia seguinte praticando outra. Então foram ao longo do tempo políticas consistentes que nos levaram a essa condição que nós temos hoje de ser considerada aí por tantos anos uma das melhores empresas. Quando a pergunta do maior erro, o que eu recordo é o fato de que nós passamos, e vamos falar aqui de mais de 10 anos, 15 anos atrás, ou até mais do que isso, momentos que tivemos que fazer ajustes no quadro. A gente tinha uma situação privilegiada na organização, que eu chamo até e coloco no livro como Ilha da Fantasia, né? Que tudo era possível, todo mundo achava que chegando lá a vida dele estava resolvida e colocava tudo nas mãos da organização. E depois nós tivemos que fazer um ajuste. E nesse momento que nós fizemos um ajuste com toda a consideração, respeito pelas pessoas, mas nós deixamos algumas pessoas dentro da organização que, de certa forma, perderam o status, perderam algum título pomposo e, deixando dentro da organização, isso não ajudou em absolutamente nada na sequência. Então, eu coloco assim que seria muito mais fácil, naquele momento, você ter liquidado o vínculo com essa pessoa, ter cortado realmente. Tá? É apenas para dizer que isso, ao meu ver, não ajuda nas organizações. É melhor você ser transparente, honesto e já cortar um vínculo do que deixar, mesmo tentando ajudar a pessoa. Então, isso é uma coisa que eu diria, tenho comigo que não foi legal, poderia ter sido de uma outra maneira. Pergunta do ouvinte internauta Júnior Cruz, ele nos acompanha de Sobradinho, no Distrito Federal. Trabalho em uma empresa que investe firme em treinamento e benefícios, mas sentimos que os colaboradores não saem da zona de conforto e não aproveitam as oportunidades de crescimento na empresa. Como utilizar o lado humano do sucesso da Volvo para o melhor desenvolvimento dessas pessoas? Tá. Eu sempre coloco o seguinte, o fato só de você oferecer benefícios, bons salários, programa de desenvolvimento, por si só não ajuda. E principalmente, eu concordo com ele que pode criar até uma zona de conforto, né? Eu acho que aí a empresa tem que criar instrumentos, ferramentas que possam monitorar. De que forma? Vamos pegar o nosso caso aqui. Cada funcionário tem um plano de desenvolvimento. E ele é obrigado a sentar com a sua chefia pelo menos 3 vezes por ano de maneira formal e registrar isso num papel. Quando eu digo registrar via sistema, que é o plano de desenvolvimento dele. São as metas do ano, são aquilo que ele espera para os próximos anos em termos de carreira, de desenvolvimento, registrado o que precisa ser feito para que ele possa ter esse crescimento. E aí entra a parte da organização no oferecer as ferramentas, mas entra a parte dele da responsabilidade dele nesse contexto. Isso tem que ser registrado e tem que ser feito um acompanhamento. Porque senão você apresenta um programa de desenvolvimento, treinamento, super bacana, super estruturado, mas as pessoas não abraçam, não compram de fato. À medida que você faz esse acompanhamento, você faz essa avaliação e você tem que sentar com ele e dizer, meu amigo, nós acertamos isso daqui, a parte da empresa, ela cumpriu. O que você cumpriu nesse sentido? Então, passa a ter um acompanhamento. E aí, por experiência, pegando a nossa organização novamente, eu percebo o seguinte, qualquer ferramenta que você coloca à disposição, não são todos que vão abraçar com a mesma intensidade, porque é de cada um e tem que pagar um preço. Se a pessoa realmente quer construir uma carreira dentro da organização, ele tem um preço a pagar, ele tem renúncias a serem feitas. Quando eu digo carreira, é realmente chegar nos níveis mais altos da organização. E aí que eu defendo muito, cada indivíduo tem que ter o seu plano de vida. O que ele quer para a sua vida?
Eu lembro aqui, rápidas palavras, quando eu assumi a primeira posição de liderança na organização, eu chamei uma pessoa que tinha, de certa forma, sido até meu chefe anteriormente, e disse, poxa vida, você tem que fazer isso para crescer, você tem que fazer um curso de inglês, você tem que desenvolver e tal. Ele falou assim, isso é o que você quer. Eu não quero isso, eu quero outras coisas para a minha vida. E ele permaneceu na empresa até recentemente, feliz, era o que ele queria, fazia o trabalho dele. Então, essa é uma coisa que nós temos que respeitar também. E cabe à empresa ajudar o seu colaborador, o seu funcionário, o seu profissional a fazer esse plano de vida? Eu acho que é parte de um instrumento de recursos humanos. Para uma empresa que realmente quer criar um ambiente onde que o funcionário tenha condições de envolvimento, seja valorizado, ele tem que passar por um plano honesto, por um diálogo honesto e, principalmente, colocando isso no papel. Não pode ficar só na conversa. É como no nosso caso, se nós formos dispensar um funcionário hoje lá na fábrica, para dispensar esse funcionário, nós temos que passar pela comissão de fábrica, que é os representantes dos funcionários. A primeira pergunta que a comissão de fábrica vai fazer é se nós registramos nesse plano de desenvolvimento funcionário, que é o nosso PBP, que ele não estava performando de acordo. E o que a empresa fez para que ele pudesse superar, então, se estivesse enfrentando algum problema de performance, né? Então, esta é a primeira pergunta. À medida que você tem isso registrado e você tem isso trabalhado abertamente com o funcionário, fica muito mais fácil para os dois lados. Então, eu entendo sim, é primordial ter um instrumento que possibilite essa conversa, esse diálogo franco. O Rony Teixeira, através do seu perfil no Twitter, ele faz uma pergunta de certa maneira, de certa maneira a gente já tratou lá no início da nossa conversa, mas eu acho importante reforçar essa ideia. Vou pegar aqui porque fugiu de mim. Agora, Vamos. Carlos, você não acha que existe muito discurso e pouca atividade em ações para profissionais de RH? Como podemos mudar isso? Olha, eu até abordo um pouquinho no livro a questão do RH estratégico. A gente ouve por demais as pessoas falando do RH estratégico. As pessoas confundem RH estratégico estando no mais alto nível, na pirâmide, estando próximo de um presidente e achando que é RH estratégico. Eu defendo muito o RH estratégico como parte do negócio, envolvido efetivamente no negócio, participando das decisões da corporação. E aí, tentando responder a pergunta, eu coloco da seguinte, discursos nós vemos todos os dias, mas eu acho que é fácil verificar uma organização que realmente pratica mais do que o discurso, né? Eu posso dizer que eu tenho um RH estratégico, eu tenho uma pessoa participando estrategicamente, mas eu não vejo ações nesse sentido. Eu não vejo essa pessoa participando nos fóruns devidos da organização de tomada de decisão. E, ao mesmo tempo, eu coloco que, às vezes, não é culpa da organização, é culpa também dos profissionais que não estão preparados para atuar num contexto como esse. Lógico, eu disse a você que comecei mais de 40 anos atrás, muito diferente a realidade hoje. Existe uma valorização do profissional de recursos humanos nas empresas. Elas estão vendo da necessidade, e mesmo porque existe uma cobrança da sociedade no sentido das organizações oferecer uma situação diferente. Não falo só do ambiente de trabalho, aí falo com relação aos outros públicos de interesse. O que essa organização está fazendo no sentido de prover um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de uma condição melhor, não só dentro da empresa. Então, o papel de recursos humanos passou, sim, a ter um valor maior dentro das organizações. Isso eu percebo, mas precisamos ter gente preparada para isso. Agora, Carlos Morassutti, você já se referiu aqui nessa nossa conversa de que você está entrando num programa específico da Volvo, porque está pensando o seguinte, o que será da minha carreira depois da Volvo, se preparando para esse momento. Eu vou querer voltar no tempo. Sim. Eu vou querer entender como é que você começou, não na Volvo necessariamente, Uhum. mas a sua carreira profissional. Quando é que você começou a pensar em ser um profissional? Quando é que é o momento ideal para se começar a trabalhar? Bom, eu na verdade comecei a trabalhar muito cedo, até por necessidade mesmo. A situação que nós tínhamos, morava no interior, família pobre. No interior do Paraná. do né? Paraná, né? Do Paraná, era uma situação que, enfim, nem pai nem mãe nunca foram à escola, não sabia ler e nem escrever, as condições diferentes. E, logicamente, que o trabalho para essa família era o que tinha de mais importante.
Então, muito cedo a gente começou a trabalhar, fui ser engraxate por um período, entregador de leite, tudo que normalmente você vê aí no interior, numa das famílias mais simples. Passei por todas essas fases, começando muito cedo. Mas eu tenho um marco na minha vida e que é nessa cidade uma instituição de caridade, vamos dizer, chamada SOS, criou um programa para dar uma melhor condição para essa garotada. E no caso, na época era engraxate, que era preparar esse indivíduo como guarda-mirim para atuar numa empresa ou, na época que era famoso, trabalhar num banco. E eu tive, então, o privilégio de participar desse projeto e ser preparado para trabalhar numa organização. Aos 13 anos de idade, estava trabalhando numa empresa como guarda-mirim e já com uma autorização para estudar, porque essa instituição forçava a pessoa a estudar. Aos 14 anos, como a legislação da época, fui registrado como funcionário e nunca parei. Lógico que no interior, qual que era o sonho? O sonho era ir para uma cidade grande. E na minha cabeça era muito claro, e eu, como não conhecia esse mundo, eu tinha que ir para São Paulo, para o Rio, Curitiba, algo assim. E, lógico, esperei fazer aí os 18 anos da vida, botar uma mochila nas costas e sair para essas 3 cidades e definir que Curitiba era muito mais próximo da minha vida ali, até por ser menor. E tive, então, o privilégio de logo na sequência começar na Volvo, e aí já são mais de 34 anos. E aí quando você diz assim, que momento pensar? Eu acho, e é isso que eu tenho defendido para os meus filhos e tudo mais. Primeiro, meu amigo, você tem que trabalhar em qualquer contexto, em qualquer organização, mas você vai ter que suar, precisa sim. Hoje a gente vê muitos jovens fazendo muitos cursos, se formando em cursos, mas esquece que tem que suar dentro das organizações, tem que trabalhar, tem que passar por diversas áreas, por diversos departamentos, mas tem que trabalhar muito. Então, eu tenho comigo que o trabalho ainda é muito forte. Por isso, um programa como esse também já me faz refletir sobre o momento depois dos 60 anos aí. Ao mesmo tempo, pegando essa trajetória que você descreveu para nós agora, inclusive de maneira emocionada, registro eu aqui para quem está nos acompanhando, você disse que ali aos 13 anos foi para uma entidade que lhe fez ir para a escola. A educação foi fundamental nesse processo para que você pudesse dar essa grande virada. Completamente, completamente, porque que nessa instituição eles buscavam assim criar, capacitar essas pessoas para atuar dentro de uma organização, mas buscava sempre, eu não recordo das pessoas que estavam à frente dessa instituição, mas buscava o estudo. E eu, como eu disse a você, a família, até por não ter essas condições, o pai na época não achava importante o estudo, a mãe o contrário, mas de qualquer forma eu fui sim levado a estudar, e a minha vida toda, mesmo depois entrando na Volvo, não tinha o nível universitário, fui fazer depois na sequência. Mas tinha comigo com o estudo e isso marcou, sim, e é imprescindível, né, nos dias de hoje. E só o estudo é que eu coloco, só o estudo não é suficiente, né? Eu vejo muito, recebo muitos currículos, as pessoas formando em várias universidades, várias línguas, mas eu não entendo que somente isso é suficiente. E por isso que eu coloco do valor do trabalho, do valor de certos pontos, além do básico que seria uma faculdade, um curso de língua. Você pensava em ir para uma cidade grande e acabou indo para uma empresa mundial. É verdade, é verdade. Até cito no livro aí a experiência de quem saiu com a mochila nas costas, que não tinha ideia nem do país, e acabar chegando até a Suécia. E eu coloco no livro que realmente marcou muito é estar lá na Suécia, sofrendo um pouquinho até por questão de língua, e você ser recebido numa fábrica com o pessoal hasteando uma bandeira do Brasil para receber. Eu realmente, naquele momento, e estou falando aí de quase 30 anos atrás, me marcou muito nessa vida, nessa vida. Só para fechar a nossa conversa aqui, a última pergunta feita pela nossa ouvinte internauta, Luísa. Carlos, qual é o lado humano do sucesso? E que dicas o senhor pode dar para alguém crescer na carreira? Olha, eu até cito também no livro um pouquinho baseado na experiência, se nós estamos falando de uma carreira, principalmente na questão de ser um líder dentro da organização, eu cito ali o que eu vivi esses anos todos, aquilo que a gente tem percebido nas organizações que pode efetivamente alavancar uma carreira. E aí passa por coisas muito, muito, muito básicas, passa pelos valores universais de respeito, de consideração pelas pessoas, né? Eu entendo assim, o diálogo como parte integrante da sua carreira, principalmente para quem quer construir
uma carreira, ser um líder dentro de uma organização. Eu acho que a objetividade é um ponto importante também, focar nas coisas certas e saber que tem um preço a pagar por tudo, ou uma renúncia a ser feita, como eu coloco. E aí vem as coisas que atrapalham, e que eu percebo isso dentro da minha organização, percebo isso em outras empresas. É relacionado, mais uma vez, ao comportamento. E aí nós estamos falando da soberba, da arrogância, de não saber realmente tratar pessoas. E no livro que eu coloco como segredo maior, né, que é justamente tratar a gente como gente dentro das organizações. E quando vamos olhar lá o que é tratar a gente como gente, nós não vamos ver nenhuma fórmula mirabolante, não vamos ver nenhuma política, um procedimento que vamos gastar milhões aí para introduzir numa organização. É apenas tratar realmente baseado nos valores universais. Carlos Murasuti, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo de hoje, trazer aí parte de toda essa sua história na Volvo e da própria história da Volvo no Brasil. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Muitíssimo obrigado a você e toda a equipe. Carlos Murasuti, que é vice-presidente de recursos humanos da Volvo e lançou recentemente o livro O Lado Humano do Sucesso. Como a Volvo do Brasil se tornou uma empresa de classe mundial e uma das melhores do país para trabalhar, livro este lançado pela editora Alaúde. A você que participou deste mundo corporativo, encaminhou suas perguntas ou nos assistiu pela internet, nosso muito obrigado, nosso agradecimento, contando sempre com a sua participação, uma nova oportunidade. Até mais!